Uhum. Vamos trabalhar, meninas? Vamos. Bom, então a gente vai começar a falar sobre eu venço o meu dia. O que é para vocês vencer o dia? Acordar e conseguir fazer tudo que eu tinha planejado fazer e não estar completamente acabada depois. Entendi. Então a sua queixa de vencer o dia, ou seja, vencer o dia para você é acordar, conseguir fazer tudo, mas o que é isso de estar acabada no final do dia? De estar cansada de não conseguir aproveitar depois um tempo sozinha, ou de fazer alguma coisa extra que seja só pra mim, que não seja necessariamente algo que eu, super preciso fazer, que seja trabalho, que seja tarefa, que seja, enfim, ir no mercado ou comprar papel higiênico, sabe? Entendi. Então quer dizer que o que falta é fazer algo somente pra você. Isso, ler um livrinho, tomar aquele banho demorado, fazer hidratação do cabelo. Fazer hidratação, né? E pra você? O que é vencer o dia? Qual a sua maior dificuldade? Justamente é não terminar, não conseguir aproveitar bem o dia mesmo, começar a fazer uma coisa e terminar. Muitas vezes eu não consigo. Tem hora que eu acho que nessa parte aí, tem hora que eu preciso me organizar mais. Entendi. Assim, eu já me atropelei já com isso, né? Querer fazer muita coisa ao mesmo tempo e não conseguir fazer, né? E qual é o sentimento que dá? Quando você olha para aquilo e fala assim, não consegui terminar de fazer o que eu precisava. Qual é o sentimento? Frustração. Frustração? Frustração, porque você não consegue terminar, né? Você não consegue, daí você vai empurrando com a barriga, né? Você joga para outro, depois para amanhã. Principalmente organizar papéis, sabe? Assim, coisas que você tem que organizar. Contas, essas coisas. E vem muita coisa, né? Tem hora que eu fico assim, mas para que guardar tanta coisa, né? Eu gosto, tem hora que eu gosto muito de acumular coisas. Entendi. Meninas, fato e pergunta que não quer calar. Vocês respeitam o dia de vocês? De vez em quando. Meu sempre. Acho que, como eu acabei de falar isso, eu acho que não respeito não. Exato. Eu não me respeito. Há 2 pontos muito importantes. Não se respeitar e não respeitar o seu dia. E é aí que é o foco do nosso trabalho de hoje. A gente tem que entender 2 perguntas muito interessantes. O porquê o meu dia passa e eu não faço tudo o que tinha que fazer, ou eu chego extremamente cansada ao final do dia, e como eu vou mudar isso? São 2 perguntinhas que a gente precisa parar e falar assim, nossa, eu nunca parei para pensar nisso. Que aí vem a terceira questão, certo? Então vamos lá. Quando eu proponho a frase, a fala, eu venço o meu dia, eu estou fazendo uma afirmação ou estou perguntando, eu venço o meu dia? Uma afirmação. Uma afirmação. Muito bem. Se é uma afirmação, eu estou falando que eu venço. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque o ser humano por si só tem costume de ser o quê? Pessimista, negativo, não acredita em si. Mas isso não é fulano 1, fulano 2, fulano 3, é o ser humano. Tá? Então pensa assim, quando eu falo o ser humano, eu estou falando o mundo inteiro. Tá? Então, qual que é a primeira fala que eu tenho que tirar do meu dia para que realmente ele seja um dia de sucesso? Qual?
essa interrogação, esse talvez eu consiga, talvez Isso! A palavra que eu tenho que tirar do meu dia, assim que eu acordo, é talvez. Tira essa palavra. Tira essa palavra. Talvez eu consiga ir ao supermercado, talvez eu consiga falar com o meu amigo, talvez eu consiga chegar cedo no trabalho, talvez eu consiga. Então, a primeira palavra que nos sabota é o talvez. Então, se eu questiono, será que eu venço o meu dia? Essa interrogação, essa interrogativa que eu me faço, vai te colocar uma resposta como talvez. Mas eu não quero talvez. Então essa é a primeira dica fantástica, valiosa. Por quê? Se eu ficar no talvez, eu vou ficar sempre tentando. Então qual é a outra palavra que eu tenho que tirar do meu vocabulário quando eu acordo? O não? O tentar, né? O tentar, o verbo tentar. Eu vou tentar ir ao supermercado. Eu vou tentar fazer a minha refeição. Eu vou tentar ir à farmácia. Eu vou tentar estar aqui. Vocês podem ter certeza que as pessoas que não estão aqui hoje, elas ficaram tentando. Talvez eu vá no nosso encontro. Eu vou tentar ir ao nosso encontro. Percebem que tem o mesmo peso? É sabotador. Aí eu volto na primeira pergunta. Por quê? Veja bem, muitas vezes eu não venço o meu dia porque eu não afirmei. Eu não afirmei. E por que eu não afirmei isso? Porque eu não me organizei, porque eu não peguei a minha linda cabeça e falei, vai. Eu falava assim, será que eu vou? Será que eu vou na palestra? Será que eu vou no coral? Será que eu vou à aula? Será que eu vou à reunião? Será que eu vou ao cabeleireiro? Né? Então o primeiro ponto é esse. Tirar essas palavras. Primeira palavra, em alto e bom som. Talvez. Segunda palavra, em alto e bom som. Tentar. Perfeito. Continuando no porquê. Porque eu preciso vencer o meu dia. Você falou, porque o sentimento que me dá é de frustração. Você falou, porque eu não tive tempo para mim. Então, vocês concordam que eu preciso fazer alguma coisa para mudar isso? Sim. Sim. Essa tem que ser a afirmação. Sim. Essa tem que ser a resposta. Sim. Porque senão eu vou ter o quê? O talvez de novo. E eu vou ter o quê? O tentar de novo. E aí vem a terceira palavra que acaba com a nossa vida de afirmação. Começa com A. Eu que vou. Prensa na cobra. Eu acho que vou. Eu acho. É o acho, né? Até eu tava brincando outro dia com uma aluna minha, que ela virou pra mim e falou assim, Bia, eu acho que eu toquei um pouco essa semana. Tô copiando, né? Eu acho que eu toquei um pouco essa semana. Oi? Pera,
Você está falando que você acha que tocou. Por quê? Porque... Gente, quando eu falo acho, é a mesma coisa de não ter resposta. Eu acho que poderei ir em tal evento. É a mesma coisa de você dizer para a pessoa, não sei. Né? Então, as 3 palavras que a gente precisa, a gente tem que tirar do nosso vocabulário. Talvez tentar e achar. E o mas? Você está colocando uma explicação. Assim. Olha, eu estou aqui hoje trabalhando nessa palestra aula com vocês, mas eu não deixei tempo para o cafezinho. Por quê? Porque o tema é extenso, então eu não deixei. O mas a gente vai usar para explicar. Como diz uma aluna, ela é a fulana justificativa, né? O apelido que eu dei para ela. Por quê? Justifica-se tudo. Até o que não precisa justificar é justificado. Tá? Então o mas entra aí. Certo? Aí, continuando no porquê, vem para vocês uma pergunta. Se, quando eu não venço o meu dia, eu me frustro, eu me podo, o porquê que vocês querem vencer o dia de vocês? Tem que ter um motivo. Para exatamente ter esse sentimento de conquista, de não ser sempre tipo, um dia atrás do outro, que quando você para pra pensar, parece que um mês merge no outro, de tão insignificante que acaba sendo. Legal? E o mês acaba passando rápido, né? E a gente nem sentiu. Nem sentiu, nós já estamos agora em março, né? Janeiro, fevereiro já se foram. Exato, Né? exato. Tem que ter uma válvula propulsora. Se a gente tiver um dia e não tiver um objetivo claro, uma linha para seguir, o que acontece? O dia fica solto. Então quer dizer, o teu objetivo é chegar ao final do dia com tempo para ler um livro. Ok. O teu objetivo, chegar ao final do dia com tempo para fazer uma organização para o dia seguinte. Então o que acontece? A segunda dica fantástica é foco. Entenda esse foco como motivo. O motivo pelo qual eu quero chegar ao final do dia tendo estado plena. Porque veja bem, quando a gente consegue fazer alguma coisa, esse sentimento de conquista te dá plenitude. Né? Ah, consegui! Não é verdade? Sim. Bem isso. E isso acontece tanto para uma pessoa que trabalha fora, como para uma pessoa que trabalha dentro de casa. Eu atendo uma coach que ela sempre, mas ela sempre diz: como assim? Como assim eu vou chegar no final do meu dia e resolver, você desliga aí pra mim, e resolver o que aconteceu, o que deixou de acontecer, sem eu saber o que eu tenho que fazer, sem saber qual é o meu objetivo do dia. Qual foi a primeira dica? As palavras sabotadoras que a gente tem que tirar. A segunda dica, o motivo para que nós consigamos caminhar. Certo? Qual é o seu objetivo maior? O
objetivo maior é cumprir X coisa, ir até comprar tal coisa. Para muitos é fazer o almoço e o jantar na hora certa. Cada um tem o seu objetivo. Mas e se não tiver, gente, não rola. Tá? Então sempre observem isso. Por que ter um objetivo? Para eu conseguir olhar para onde ir. Então vamos supor que eu quero organizar os documentos. O que eu tenho que fazer? Tirar um tempo para isso. Sim. Se eu quero ter um tempo para leitura ou para fazer hidratação do cabelo, eu tenho que ter o tempo para isso. Um erro muito comum que a gente faz é não colocar esse tempo que é para nós na agenda, no cronograma do dia. Já pensaram nisso? Não, a gente vai deixando de lado, a gente vai deixando a gente de lado mesmo. Exato. Eu vou dar um exemplo. Sim. Eu que pinto meu cabelo. Tem hora que eu me programa, hoje eu vou tingir meu cabelo. E não tinjo. Aí fica pro outro dia, entendeu? Sim. Às vezes fica até pula 2 dias. Exato. Daí tem hora, daí eu falo assim, mas eu não vou aparecer lá com o meu cabelo desse jeito. Justo. Aí eu levanto mais cedo, entendeu? Dou um jeito de tingir meu cabelo. Entendi. Mas aí eu faço tudo correndo, né? Porque Exatamente. Era pra mim me ter programado, né? Antes. Exato. É. Mas aí vem a terceira dica importantíssima, que eu sempre falo para os meus alunos e para os meus coaches. Organização. Tá? Terceira dica super importante. Organização. Tem uma em especial que eu até atendi essa semana, numa sessão, e ela virou pra mim e falou assim: Bia, me fala uma coisa, você tá falando que eu tenho que organizar o meu dia, papapá, mas eu não consigo. Aí eu virei pra ela na sessão, eu falei assim: por que você não consegue? Tá, eu não consigo porque eu perco as horas. Aí eu falei assim pra ela: você tá usando a luz mágica? Que é uma estratégia do tempo. O que é essa luz mágica? Óbvio que quando eu falei isso pra ela, ela falou assim: é um holofote em cima da minha cabeça, né? E eu virei pra ela e falei assim: o que é essa luz mágica? Vocês imaginam o que seja essa luz mágica? É um clique assim, uma Um ideia. clique, uma ideia? Não, é algo palpável. Não é palpável. É palpável, dá pra pegar na mão. A luz mágica. A luz mágica. Agenda do celular, não sei pra mim. É a única coisa ligada à organização. Olha isso, né? Ela falou a agenda do celular. Né? Que mais pode ser a luz mágica? Pode ser também agenda sem ser no celular, né? Pode Também. ser anotar, né? Assim, ter um bloquinho, né? Fazer. E Você pode ponto. anotar, marcar, colocar na geladeira, né? Isso. Como Então, um aviso. olha só. Até você que está em casa, né? Deve estar pensando, o que é essa luz mágica? O pessoal aqui acertou de primeira. Né? A luz mágica é aquela que vai enfiar na nossa frente, assim, né? E vai falar assim, tá escrito ali. Então, gente, o que precisa? Ai, meu Deus, não vai cair nada. A agenda, É verdade. tá? Seja ela no celular, né? Pro povo mais high-tech, né? Mas daí você fica sem. O que aconteceu comigo?
Ficou sem bateria. Perdi tudo. Exato. O Então, celular. dependendo da faixa etária da pessoa, Bravo. né, do nível cultural, né, ela vai optar por uma coisa. Então, o pessoal mais novo, normalmente, é tudo no celular. É. Tem alguns contis que é tudo no computador. Tem outros que são como eu, agenda de papel, né? E assim, tem outros ainda que são caderninho. Tem outros que são aqueles papeizinhos que colam na geladeira. Tem outro que é caderninho mesmo, sem nada. Tá? Então, cada um precisa da estratégia luz mágica, né? É. E da luz mágica usar uma ferramenta que se chama agenda, É. né? Aí, atendendo uma coach, ela virou pra mim e falou assim: mas me fala uma coisa, como? Agenda? Como? Eu não presto atenção em nada, vou olhar uma agenda, vai. Se você quer vencer o seu dia, você precisa de agenda. Se você quer ir pra frente, você vai precisar de agenda. Se você não puder ter agenda, você pode ter um caderninho? Pode. Você pode ter o negócio lá no celular, nos programas no celular? Sim. Você vai se adaptar do jeito que você quiser. Mas a gente precisa sim da luz mágica e a gente precisa da ferramenta da luz mágica, que é anotar. Por quê? Independente da idade, a memória guarda tudo. Não guardo. Eu leciono para crianças também. Tem um menino de 9 anos de idade que ele virou e falou assim: Xi, esqueci a pasta em casa. Então é um problema de idade? Não é um problema de idade. Né? É um problema de quê? De organização. Organização. Ah, mas é memória. Não. Mas também assim você fala, mas também não pode ser também a falta de atenção, a pessoa. Sim, Ela tem pessoas que é muito desligado, né? tem. Nossa, assim, totalmente. Porque a falta de organização, ela ramifica para várias coisas, né? Ela ramifica para falta da memória, ela ramifica pela falta de atenção e por aí vai, né? E isso a gente consegue resolver se organizando. Bia, mas como fazer isso? Pensa numa receita de bolo. Não tem lá os ingredientes? Tem. Embaixo tem o quê? Como fazer. Como fazer. E é aqui que a gente entra no como. Porque a gente já pensou o porquê. Agora a gente vai entender o como. Como eu vou organizar o meu dia para que eu o vença? Vou repetir. Como eu vou organizar o meu dia para que eu o vença? Vamos lá. Mantendo seus objetivos, né? Priorizando as coisas que você precisa priorizar e se organizando, usando as Isso! E aí entra o segredo mágico. Segredo mágico. O Tá, segredo. desliga ele de novo pra mim. O segredo. Aí se ele aí- começar de novo a fazer barulho, a gente desliga. O segredo mágico. O segredo aí seria, para mim, seria o grande segredo aí seria a organização mesmo, né? Sim. Mas além da organização, tem um segredo mágico que é uma estratégia. Aqui a estratégia da luz é a agenda, né? E qual será a estratégia que eu batizei de segredo mágico? Organizar a sua organização, tipo no sentido de, sei lá, você
saber o que você tem que priorizar ou não e falar, ok, isso eu preciso fazer agora, isso eu posso deixar pra depois. Repete e bem alto. Como se você estivesse falando pro mundo inteiro. Opa! Como se você estivesse falando pro mundo inteiro. Organizar a sua organização. Como é isso? Priorizar as coisas que você tem que fazer, olhar bem, ver o que é urgente, o que é importante. E o que é? E o que é essencial. Não, errou! Começa com C. E o que é... Eu ensinei isso! Não, eu pera. ensinei isso! Não, desculpa. Já a memória aqui... Não deu É que certo! nem a do menininho de 9 anos. O que é circunstancial. Verdade. Então eu tô falando, por que ela sabe? Porque ela foi coach minha e a minha aluna. E eu sempre falo isso. Sempre. A gente tem que organizar a nossa organização através da tríade do tempo. Esse é o segredo mágico. A tríade do tempo. Como? Tríade, Tríade. tríade. Isso mesmo. Ó, aqui o segredo mágico é a tríade. A tríade do tempo. O que é essa tríade do tempo? Eu tenho que dividir as coisas do meu dia em 3 categorias. A primeira categoria é o que é importante. A segunda, o que é urgente. E a terceira coisa, o que é circunstancial. Nossa, tem tudo isso importante, urgente. E circunstancial. Agora é que o bicho pega. Porque veja bem, ninguém tem uma verdade absoluta. Então, por exemplo, para ela o que é importante, para mim poderia ser urgente. Né? Para você o que é circunstancial poderia para mim ser importante. Então, cada um tem as suas regras na sua cabeça do que é importante, o que é urgente, o que é circunstancial. Porém, para a gente elucidar tudo e colocar todo mundo no mesmo eixo, eu vou ajudar. Urgente é um incêndio. Incêndio. É um incêndio, tá? Então, por exemplo, a dona de casa está fazendo uma comida. O gás acabou. Vocês concordam que é urgente ou pedir o gás, ou ir lá no lugar onde que a gente guarda o botijão, ir lá e trocar? Se não tiver, né, o outro botijão, Tem que ligar. tem que ligar e pedir. Se Ou tiver, então... se tiver com dinheiro. Exato! E aí o que acontece? É urgente, vocês concordam com essa situação? É urgente. Outra coisa, urgência, para vocês terem uma ideia. Vamos supor que a gente, vindo pra cá, se esborrachou no chão e ralou o joelho. Mas eu tenho que continuar andando. Caso contrário, se eu tiver uma garrafa de água junto comigo, qual que é a urgência? Lavar o machucado. Isso. Não é? Então, normalmente, a urgência é o imprevisto quase que de vida ou morte. Eu tava falando disso ontem com um amigo, que é um exemplo, posso usar também? Pode, Foi pode. muito engraçado. Teve aniversário da esposa dele no sábado, e eles iam fazer uma festa, e ele tava indo pegar as coisas. Só que quando ele parou na padaria, a bateria dele simplesmente explodiu do carro. Como assim? A bateria deu um tilt total, assim, que teve que parar, não sei o que lá. E aí ele pediu pro pessoal ir lá e pegar as coisas pra ele poder consertar isso, porque senão ele não ia conseguir voltar pra casa, ele não ia conseguir fazer nada. Ia ter que deixar o carro lá. Sim. Deve ter vazado o líquido da bateria. E ele tava comentando que a esposa dele ficou chateada, né? Porque ele chegou um pouquinho atrasado pra festa, mas eu falei, gente, mas foi uma coisa que realmente você precisava consertar ali agora. Era urgente, o dela era muito importante, mas aquilo que aconteceu era urgente. Isso mesmo. O urgente é quando você tem que parar o importante pra resolver. Tá?
Então, pensem nisso. Urgente pode ser importante? Pode. Mas também é aí que entra o problema. Porque urgente pode não ser importante. Como isso? Ah, agora você confundiu tudo as boletas aqui. Isso que eu pensei. Não. Por exemplo, o urgente da bateria do carro era urgente, por quê? Porque senão ele ia ter que parar tudo que fazer e ele não conseguiria fazer o resto depois. Mas para outra pessoa, aquilo não era urgente, porque ela não estava envolvida na situação diretamente. Então vamos supor um exemplo para ficar mais claro. Hoje, a bateria do celular resolveu não carregar, mesmo estando lá na tomada. Eu preciso do celular. Eu tenho urgência, mas o que eu estou fazendo, que é dar essa aula para vocês, eu vou precisar do celular? Não. Não. Então essa urgência pode esperar? Pode. Então essa é a grande experiência do discernimento de entender o que é urgência. Tem a urgência que é importante e tem a urgência que não é importante. Tá? Então a gente precisa descobrir o que é a urgência importante e aquela que realmente pode esperar um bocadinho. Tá? Agora, o que é importante? É tudo aquilo que se transforma em compromisso. E aí a pergunta que não quer calar: o que é compromisso? E o que é tarefa? Vocês sabem? Eu acho que é um compromisso, acho que é uma forma de dizer, quando a gente promete uma coisa e não pode faltar, porque prometeu. É um compromisso. Compromisso pode ser uma forma de promessa por alguma coisa. Mais alguém? Que nem você está trabalhando, você tem um compromisso com o seu trabalho, né? Sim. Você tem horário para chegar, Sim. né? Você não pode ir. Mais alguma coisa? Não, acho que é exatamente isso. É uma situação em que existem outras pessoas envolvidas além de você. Perfeito. Então, compromisso é tudo aquilo que a gente fala que tem outra pessoa envolvida. Por exemplo, hoje vir aqui é um compromisso. Porque eu tenho um compromisso com vocês e vocês têm um compromisso comigo. As pessoas que não vieram, elas faltaram num compromisso delas. Certo? Agora, a história do trabalho é compromisso. Porque tem outras pessoas envolvidas com aquilo que você vai fazer. Uma reunião, seja ela online ou não, uma manicure, um médico, é um compromisso. Aí entendam compromisso como algo que tem pessoas envolvidas a mais do que você e tem horário para ser cumprido. Agora, tarefa. Tarefa que só envolve você. Você, exatamente. Tarefa só envolve você. Você com você. Tipo, se eu não lavar minha roupa, o problema sou eu. Se eu vou ficar sem calcinha pra colocar. Exatamente. Exatamente. Se eu estou fazendo o almoço só para mim, é um compromisso ou uma tarefa? Uma tarefa. É uma tarefa. Se de repente for fazer o almoço pro cachorrinho, é um compromisso ou uma tarefa? Um compromisso. É um compromisso. Compromisso, né? Isso. Então, o segredo mágico é a gente descobrir isso. Mas também tem o circunstancial. O que é o circunstancial? É tudo aquilo que não é importante, que não é urgente. Ok, eu vou olhar a rede social. É compromisso? Não. É tarefa? Não. É o quê? A circunstância.
Ah, eu vou conversar com a vizinha. É tarefa? Não. É compromisso? Não. É o quê? A circunstância. Entendi. Boa, essa é boa, é fofoca. Então a fofoca é circunstancial? É, a fofoca é circunstancial. Mas imagina que vocês estão fazendo a anotação de hoje, da palestra de hoje, e vocês colocam no caderninho lá, checar as anotações da palestra. Isso é circunstancial ou é tarefa? Checar. Depende, é tarefa, né? É tarefa. Tarefa. Por quê? Porque é uma coisa que tem importância. Tá? Então é sempre bom usar o segredo mágico. Entendi. Quando vocês forem fazer a agenda de vocês, deixa eu botar aqui o companheiro, porque sem ele não sou nada. Então assim, quando eu vou olhar que eu vou ter que fazer na segunda-feira, dia 11, o que é importante, eu pus em vermelho. O que é importante, mas não depende só de mim, eu pus em azul. E todas as outras coisas que eu tiver que fazer, as tarefas que eu tiver que fazer, elas vão estar em preto. Que é o meu checklist. Mas aí também você escreveu com a lápis, né? Também. A lápis aqui, no caso, é meu diário alimentar, essas coisas que eu faço todo dia. E observem que eu faço tudo isso num único lugar. Por quê? Se eu tiver lugares separados, o que acontece? Você esquece de uma coisa ou outra. Eu esqueço de uma coisa ou outra e tem um outro ponto que é sobre o que a gente vai falar agora. Eu perco tempo. Eu saboto o meu tempo. Então, por exemplo, na minha agenda, que é o que eu estava falando para vocês, ó, eu não tive nada de vermelho, a não ser uma observação aqui. Eu tive um monte de coisas em azul, que são compromissos que não dependem só de mim. E eu tenho um monte de coisas em preto, que são tarefas que eu tenho que cumprir no dia de hoje, mas se eu não cumprir, eu posso passá-la para o dia de amanhã. Então percebam que é só uma questão de organização. E ó, gente, não é de um dia. Ó, isso aqui é feriado, não tenho nada. Ó, tá? Olha isso. Olha a agenda da pessoa. O que é importantíssimo de vermelho. O que é importante, mas não depende só de mim, em azul. As tarefas que eu tenho que cumprir naquele dia em preto. Bia, e o urgente? Urgente não dá pra marcar, gente. Isso não tá na agenda. É o imprevisto. Como, por exemplo, aconteceu na casa aqui da dona Beatriz ontem, o sifão da pia se esvaiu. Isso é uma urgência. A gente não pode prever, né? Então, são coisas assim que não tem jeito, tá? Então, todas as vezes que vocês forem utilizar essa terceira dica, observem a tríade do tempo. Ai, Bia, mas como assim? Faz o seguinte. Eu faço a minha agenda todo domingo à noite. Eu tiro 1 hora, que normalmente é das 9 às 10 da noite, pra sentar ali na mesa da cozinha e fazer a agenda da semana. Ah, mas você você tá brincando comigo que você vai conseguir fazer tudo. Não. Eu coloco o que é fixo. Porque o que é fixo? É compromisso ou é tarefa? Compromisso. É compromisso. Então eu já sei que o fixo tá ali. Ou vermelho ou azul. Que essa foi uma maneira que eu entendi na minha cabeça, usando as cores, tá? Que é assim que funciona pra mim. Porque eu bato o olho e eu já sei o que é uma coisa e o que é outra. Agora, as tarefas, eu posso fazer no domingo à noite? Não, porque eu não sei o que eu tenho que fazer. Então, eu posso fazer para o dia seguinte.
Porque aí você se programa. Então quer dizer, eu vou ter, vamos supor, na segunda-feira de manhã eu vou ter uma consulta médica, eu vou ter o almoço, eu vou ter, sei lá, a ginástica e eu vou ter o jantar. Isso é o fixo. Aí a tarefa, levar o cachorro para tosar, é tarefa ou compromisso? Compromisso. Mas passear com o cachorro, comprar carne, enfim. Tá tudo anotadinho lá. Certo? Eu gastei tempo para fazer isso? Gastei. Mas eu vou poupar tempo, não ficando assim, o que eu tenho que fazer agora? Não vou. Então esse é um dos otimizadores do tempo. Acho aí marcando aí na gente, você está ganhando tempo. Né? Exato. Tá ganhando Só que a tempo. tarefa, a gente tem que fazer sempre no dia anterior. Ou, como algumas coaches minhas fazem, de manhã cedinho, antes de ir para o trabalho. Então o que acontece? Eu tenho que ter a noção do que eu tenho do dia para fazer. Ok, lembrei de outras coisas que eu tenho que fazer, vou lá e anoto. Até tem uma psiquiatra muito legal, a doutora Maria Fernanda, que ela fala o seguinte, anota. Anota. Porém, quando a gente fala anota, tem duas coisas que a gente tem que abolir da nossa mente, que são pensamentos sabotadores. A primeira coisa que a gente tem que abolir é: eu sou capaz de lembrar tudo que eu tenho que fazer no dia. Independente da idade. E a segunda coisa, imagina, eu vou anotar tudo, eu não sou incompetente. Por quê? Porque o que diz por aí, lembram que eu falei pra vocês do ser humano? Que o ser humano é pessimista, gosta de ficar apontando dedo, né? Não importa o outro. Importa que você é otimizado. Você é empoderado. E se você tem ferramentas para isso, por que não usá-las? Percebem? Tem gente também que gosta de viver no caos, né? Tem uma galera que curte, tá ali na bagunça e tá sempre cansado, tá correndo. Tipo aquela galera que acha super legal você estar extremamente cansado depois de trabalhar o dia inteiro e não sei o que lá. Você acha que assim sua vida tem algum significado superior. É fato, é fato. Porém, nós que somos seres um pouco mais evoluídos, estamos buscando instrução, que é o que vocês estão fazendo aqui hoje. Certo? A gente está buscando instrução de ferramentas e estratégias para a gente vencer o nosso dia. Certo? Nós temos as condições necessárias para a gente vencer o dia. Porém, a instrução está aí. O conhecimento está aí. Se a gente vai usar ou não, depende de quem. De nós mesmos. E a culpa é de quem? De nós mesmos. E a responsabilidade é de quem? De nós mesmos. É do vizinho? Não. É do padeiro? Não, Né? coitado. É do governo? Não. As coisas só dependem de quem? De nós. Só uma falou. De nós. Ah, mas vocês são muito desanimados. Meu Deus do céu. A culpa Olha, aí- é nossa. A responsabilidade é nossa. Sim. Olha, ainda ontem aconteceu comigo uma coisa. Aconteceu já uns vários meses que eu não estou conseguindo fazer o que eu faço, que eu fazia há 8 dias atrás, só me supor. Não, mas é uma verdade. Ontem mesmo, para eu conseguir fazer o meu terço, que era sempre às 2 horas, eu fui usar às 5h30, 6h30. Por quê? Por falta de tempo, não. Foi por causa que eu não tenho força para fazer mais do que aquilo.
E aí, eu vou aproveitar esse gancho. A reza do terço é tarefa ou compromisso? Tarefa. Não, é compromisso porque ela tem horário. Ah, entendi. Mais um exemplo importante. Era às 2 horas da tarde, que esse é o horário que ela programa-se para fazê-lo. Então, se eu coloco a hora, também vira a tarefa que tem horário, que vira compromisso, percebem? E aí, quando o pessoal ficar mais velho, no caso dela, o idoso, esse monte de tarefas e compromissos do dia tem que ser diminuído, enxugado. Por quê? Porque o nosso corpo perde a mobilidade, a agilidade, não é? Então o que acontece? Ok, ela conseguiu cumprir às 6 e pouco da tarde, mas ela cumpriu. Ok, beleza. Mas provavelmente dentro desse espaço de tempo que fez ela perder a hora, né? O que aconteceu? Foram coisas urgentes ou importantes que tomaram o tempo desse compromisso. Percebem? Que isso acontece. Então o que a gente tem que fazer com a agenda do idoso? Enxugar. Que isso, enxugar? Enxugar não é pegar o pano e enxugar. Entendi, claro. Né? Eu sei, eu tô brincando. Mas assim, enxugar significa diminuir a quantidade de coisas que a gente tem que fazer e dar um lastro maior, um tempo maior para executar. Eu mesma, eu tenho 46 anos. Há mais ou menos uns 2, 3 anos atrás, caiu a minha ficha de que se eu tivesse um compromisso fora de casa de manhã, por exemplo, que não fosse no consultório, coisas do gênero, era só aquele compromisso. Por quê? Porque eu tenho que pensar no tempo de locomoção e eu tenho que pensar numa coisa que a maioria da gente esquece, o cansaço físico. Então tudo isso entra na nossa agenda. O que eu sou capaz de fazer ou de deixar fazer. Percebam? Que tudo isso está ali na nossa agenda. Tudo isso vai fazer a diferença no final do dia. Eu acho que do meu problema que eu tava falando no começo é exatamente esse. De eu não levo em conta o meu cansaço físico ou mental no final do dia. Então eu coloco trocentas coisas, aí chega no final, até sobrou um tempo que eu poderia estar lendo, que eu poderia estar fazendo alguma coisa. Mas eu tô tão exausta que eu só quero tipo, deitar lá e ficar assim. Exato. Eu tô cansada demais para parar para ler. Eu tô cansada demais para fazer a agenda do dia seguinte. Eu tô cansada demais. Para. Até brincando com um ex-coach meu. Ele falava as coisas, vinha com essas coisas negativas e eu falava, Ele, falei alguma coisa errada. Né? Não, é só para chamar atenção na fala. Por quê? Se eu pedir para vocês a respeito da primeira dica, que eu tenho que tirar o talvez, que eu tenho que tirar o tentar e que eu tenho que tirar o achar, eu não posso colocar na minha agenda a quantidade de tarefas e compromissos achando que eu vou conseguir fazer. Percebam? Aquelas 3 palavras que eu falei lá no nosso começo da conversa, essas 3 palavras precisam fazer com que você olhe com calma e quando vocês forem à noite ou de manhã cedo fazer a lista de tarefas para aquele dia, vocês têm que tirá-las da mente. Eu vou tentar ir ao supermercado hoje. Como você vai tentar ir no supermercado se você marcou um médico, marcou uma aula, marcou, sei lá, ir no comércio, né? Ver roupa, enfim. Para tudo. Né? Não dá pra tentar. Só coloca o que realmente
você vai fazer. Então, essas palavras que eu falei lá precisam ser substituídas por um verbo. É o ir. É o verbo ir. Eu vou ao supermercado hoje. Se eu sei que eu vou ao supermercado, me cansa fazer as compras, até porque eu tenho que voltar, eu tenho que arrumar tudo no lugar, né? Que nem todo mundo tem gente para fazer isso, né? Então é aquela coisa assim, se você sabe que você vai usar a manhã inteira ou a tarde inteira nessa tarefa que você tem, por que você vai enfiar outras coisas ali? Ai, Bia, como diz meu coach, né, o meu ex-coach, ai, Bia, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Ok. Que hora? Ok. Eu adoraria ontem ter ido na cabeleireira. Mas que hora? Que hora? Eu consigo virar 2, 3, 4? Não. Então eu tenho que enfiar minha viola no saco e fazer o quê? Aceitar o que eu consigo fazer naquele dia. Captaram a mensagem? Sim, porque senão você sempre fica frustrado. Então, a gente não pode atropelar, né? Isso. Assim, você tem que procurar fazer uma coisa de cada vez. Isso. Mas como é difícil, né, pra mim, no meu caso, né? Não é só difícil para você, é difícil para o ser humano. Vamos pensar num exemplo muito tranquilo, que vocês vão enxergar o que eu estou pedindo para vocês. Fechem os olhos. Pensem num cachorrinho. Já sabe que cachorro que veio. Né? Cada um pinta o seu cachorro, né? A minha da minha veio latindo, ela comigo, Ô, ficou linda. na porta esperando latindo. Tinha que dar pra E aí fora. aquela coisa assim, fechem os olhinhos, se concentrem, esqueçam o mundo que está lá fora. Pensa no cachorrinho. Vocês têm numa mão um brinquedinho e na outra mão outro brinquedinho. O cachorrinho está na frente de vocês. Peguem esses brinquedinhos e soltem no chão na frente do cachorro. Ele correu para um brinquedo, correu para o outro brinquedo e ele conseguiu pegar quantos? Um. Abram os olhos. Se for ali, tá pegando ela. Esse é o exemplo fiel da nossa agenda, da nossa vida. Eu posso beber aqui, ó. Mas eu posso usar a mesma boca para fazer isso? Não. Até posso, mas vai cair. Um deles não vai dar certo. Não. Aí me diz uma coisa. Por que que, vamos supor, a gente tem uma coisa para fazer, vai fazer. Mas chega uma outra pessoa e fala assim, mas faz isso para mim. Você pode largar aquilo para atender aquela pessoa e falar assim, espera um pouco que depois eu faço. Isso entra onde na tríade do tempo? Vocês estão fazendo algo importante. Chega uma pessoa, Aí é urgente. faça isso pra mim. É urgente. Porque a pessoa veio até você. Isso acontece muito em escritório. Né? Tatiana sabe disso. Então assim, chega uma pessoa pra você, faz isso pra mim. É a urgência. Mas é a urgência sua? Não. É a urgência do outro. Se for o caso, igual eu contei pra vocês lá, de se arrebentou lá na rua, machucou o joelho. É uma urgência importante? É. Por favor, me ajuda aqui, me limpa esse ferimento. É uma urgência importante? É.
atender a ligação do celular? É. Por quê? Porque o bicho fica tocando ali. Mas o que é mais urgente e mais importante? O ferimento. O ferimento. Agora, eu posso deixar o celular lá tocando e falar assim, depois eu te atendo? Sem ter atendido a pessoa? Depois eu te atendo? Porque eu tô fazendo uma coisa mais importante? Posso. Então, respondendo essa pergunta, a urgência do outro é importante para ele, mas não é importante pra gente. Agora, a partir do momento que aquela urgência do outro for importante para nós, o que a gente tem que fazer? Para o que estamos fazendo e acudirmos à urgência do outro. Aconteceu comigo, só encerrando, aconteceu comigo há um tempinho atrás. Eu estava no meio de uma sessão de coaching, só que não era coaching de vida, era coaching de carreira, executivo, tá? E eu tava dando a sessão, e aí meu WhatsApp não parava. Até porque eu tava no sistema, eu tava dando online, via Skype, e ficava ali chamando. Era de um outro trabalho meu, onde tinha acontecido de uma pessoa precisar de uma resposta minha. Óbvio, se tava chamando toda hora, é alguma urgência, né? Um incêndio, não é? Que a gente falou lá. É. Porém, o meu coach estava falando comigo e eu estava com duas situações. Uma importante, que a pessoa estava ali, né? Me passando o resultado de um exercício e ali chamando. Eu tinha duas opções. Pedir para a pessoa, para o coach, me dá um minutinho e vou olhar. A segunda opção, olhar aquele WhatsApp ali, chamando e deixá-lo de lado. Eu peguei a primeira opção. Olhei e falei pro meu coach, por favor, fulano, só um minutinho. Ok. Olhei a mensagem. Era uma mensagem dizendo assim, fulano de tal quer saber X coisa. Tipo, ele não tava morrendo. Não, ele não estava morrendo, ele não tinha caído no chão, eu só precisava de uma resposta. E por acaso ele queria que fosse naquele instante. Exato. E aí, o que vocês acham que eu fiz? Você não deu resposta? Você desligou? O que eu fiz? Eu acho que você pediu licença e mandou esperar um pouco. Você estava fazendo uma coisa importante que não podia parar. Não. Eu peguei a pessoa que era realmente importante, estava ali, e o que era urgente, né? Era aquele estado da urgência que não era importante para mim. Eu digitei, você sabe a resposta, ponto, e voltei para minha sessão. Isso acontece muito no meio corporativo, nas empresas. Por quê? Porque vem você está fazendo uma tarefa importante ali na sua mesa. Aí, de repente, vem uma pessoa, sem bater na porta, sem nada, despeja aquela urgência em cima de você. O que aconteceu? Você perdeu o seu foco, né? Que você estava fazendo uma coisa importante ali, e vai pra roça sem enxada, né? Sim. Porque você olha pra pessoa e a pessoa só estava falando que acabou o papel higiênico no banheiro. Né? Então, gente, é muito importante a gente usar a tríade do tempo, analisar de fora as tarefas, os compromissos e tudo mais, para que a gente consiga finalmente vencer o nosso dia. Certo?
Então eu vou pedir para vocês, encerrando, que fechem os olhos. Fechem os olhinhos. Ela já está chamando. Respirem bem fundo. E encham a mente de vocês do verbo ir. Agora vocês vão enxergar na mente de vocês 3 plaquinhas de papel. Uma está escrito talvez, a outra está escrito tentar e a outra está escrito achar. Enxerguem a cor do papel, enxerguem a cor da caneta ou o que for que vocês colocaram para escrever essas palavras. Mentalmente, peguem cada um desses papéis e rasguem. E coloquem no montinho do lado de vocês. Agora peguem esses papeizinhos todos picados, coloquem no lixo e coloquem fogo. Vejam essas 3 palavras sabotadoras sendo queimadas. E elas vão sumindo da mente de vocês. Quando terminou de apagar, de queimar tudo, apaguem o fogo que sobrou, se teve alguma cinza, ainda que tá ali avermelhadinha. Apaguem tudo. E aí vocês peguem uma bandeira gigante, da cor que vocês quiserem. E costurem a palavra ir. Não importa se está sendo uma costura feita no papel, se está feito em patchwork, se está sendo costurado ou está sendo bordado, enfim. Coloquem ali, naquela bandeira. Terminado de colocar, de costurar, coloquem essa bandeira aberta dentro da cabeça de vocês. Observem que ela flamula, ela se mexe, ela tem vida. E esse verbo ir vai dar a força do ir. Eu vou. Eu vou fazer as minhas tarefas, eu vou fazer os meus compromissos, cumprir os meus compromissos, eu vou ser organizado, eu vou ser eficiente. Abram os olhos. Enxergaram tudo isso? Sim. E a partir do momento que vocês enxergaram isso, que esse eu vou se ramifique em 3 palavras. Se eu vou, eu posso. Se eu vou, eu consigo. E se eu vou, eu venço.
posso, consigo e venço. Sim. Eu escrevi. Eu posso, eu consigo e eu Vendo. venço.